E aí, pessoal, tudo bem? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou contar, gente, a história do Julinho. O Julinho foi um irmão que congregou com nós muito tempo. Eu acompanhei a situação do Julinho quando eu conheci ele. Ele morava sozinho, trabalhava nas construções de casa de irmãos, construção de igreja, ele ajudava e à noite estava na igreja com nós. Mas o Julinho tinha uma natureza muito fechada. Para dizer bem a verdade, ele não combinava com ninguém. E aconteceu que o Julinho adoeceu e foi no hospital, operaram ele não sarou. Ficou abandonado. E uma de nossas irmãs morava com os filhos. Ela era solteira, morava com os filhos. E ela ficou com dó do Julinho e pôs ele para morar na casa dela, né? E ele sentava num murinho que tinha num lagozinho, e eu passava e perguntava, como é que tá a vida, Julinho? Ele dizia, a vida não tá boa não. Os irmãos não gostam de mim, os anciãos não gostam de mim, os diáconos não gostam de mim, as irmãs da piedade não gostam de mim, ninguém gosta de mim. Aí eu dizia para ele, ó, Julinho, não precisa esperar nada dos irmãos, nem dos anciãos, nem dos cooperadores, nem dos diáconos, nem das irmãs de piedade. Você tem que buscar a Deus. Ore a Deus, e é Deus que cria os caminhos. Ah, mas eu oro. Ora não. Quando você orar, eu sei. E assim eu ia passando todo dia. E como é que tá, Julinho? Ah, não tá bom não, ninguém gosta de mim, os anciãos não gostam de mim, os diáconos não gostam de mim, os cooperadores não gostam de mim, as irmãs da piedade não gostam, a irmandade não gosta de mim. Tá bom, Julinho, para de falar dos irmãos, vai orar a Deus, Deus gosta de você, mas eu oro, ora não, Julinho. Quando você orar a Deus, eu sei. Até que um dia, eu passei, aí, Julinho, como é que tá a coisa? Isso é... As irmãs da piedade foram lá, na casa da irmã que eu estou lá na casa dela. Olha, foram. Falaram alguma coisa? Não, só chegou, visitou e foi embora, não falou nada. Falei, então, agora sim, agora eu já vi que você começou a orar a Deus. Continue, que as coisas vão mudar para você. Aí passou mais uns dias, e aí, Julinho? As irmãs voltaram lá, os diáconos também foi. Falaram alguma coisa? Eles conversaram com a irmã lá, eles não tem jeito de fazer um cômodo para mim morar. O terreno dela é grande. E eles estão conversando, ver se pode fazer um cômodo lá para mim morar. Falei, então, Julinho, agora sim, você está orando a Deus, continue orando, que a coisa vai melhorar. Como de fato, para você ficar ali na casa daquela irmã, ela sem marido, você sem mulher. Não fica bem mesmo, né? Os irmãos estão certos. Eu sei que eles fizeram esse cômodo para o Julinho e ele foi morar lá. E eu passava, ele está sentado no muro, naquele muretinho. Nós tínhamos um irmão conhecido como Zé Moleiro. E aí, Julinho, eu estou esperando o Zé Moleiro aqui para trazer o meu açúcar, o meu leite, o meu café, o meu pão e a minha manteiga, para me tomar meu café. Eu estou esperando o Zé Moleiro aqui para trazer meu gás acabou. Um botijão de gás para ele dava para 15 dias. Faz 15 dias, Julinho, que o Zé Moleiro levou um botijão de gás para você e agora você está sem... Não, acabou. Era 15 dias o botijão de gás dele. E ele numa sujeira. Até que um dia
eu fui visitar a casa dele. Quando eu cheguei lá na casa dele, estava horrível. Ele brigou, essa irmã que cedeu o terreno para fazer a casa dele, descombinou com ela, com o filho dela, e eles cortaram. A água deles era ligada na casa dele. Cortaram a água, cortaram a luz. Ele ficou sem água, sem luz, e eles entupiram o esgoto. Ele ficou sem esgoto também. E o cômodo dele, ele fazia as necessidades fisiológicas dele, dentro daquela patente, sem esgoto, sem água, sem jogar água, sem nada. Ele tinha, eu contei para os avós, contei parece que 19 ternos. Eu ganhava e não lavava, usava aquele, não lavava. Aquela roupa toda suja, naquele chão imundo. E a comida, as despesas dele, que o Braz mandava para ele, a organização da igreja trazia para ele, ele tinha lá uns 50 quilos de arroz estragando, feijão, macarrão, e aquilo tudo abandonado, não dava conta de comer e ficava lá abandonado. Aí eu fui procurar o diácono. Falei, ó, vim aqui convidar você para você ir lá na casa do Julinho, ver como é que tá a casa. Ele disse, não, eu não quero papo com o Julinho, não. Já liberei para mandar levar a despesa dele, está sendo tratado lá, já fizemos o cômodo para ele, mas eu não quero saber de envolvimento com ele, não. Falei, não, mas você vai sim. Você foi posto no ministério, foi para cuidar com esse tipo de gente. Vai lá, do contrário, o Afanásio Zazaz ou o Gil Gomes vai lá e vai filmar aquilo lá e mostrar para o mundo a situação que está um membro da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Isso não fica bem, não. Vamos lá para você ver a situação dele. Aí quando o diácono chegou, ele disse, ah, não. Esse homem tem problema de cabeça, não tem condição de ele morar sozinho. Falei, então, a situação dele é essa daí, ó. Veja como é que está. Disse, mas o que é que eu faço? Quem é que vai cuidar do mundo desse? Para morar com alguém, ele não tem jeito. Para alguém cuidar dele, não tem jeito. Olha como é a situação dele. Quem é que vai resolver o problema de um homem desse? Falei, bom, se você aceitar minhas condições, eu cuido dele. Você manda levar a despesa dele para minha casa e eu vou controlar a comida dele. O que ele não comer, eu vendo e compro coisa que ele precisa, porque não tem condições. E é isso, tanto de comida, de coisa estragada, ele não tem um pedacinho de carne para comer, não tem um café para beber, não tem um leite, com essas coisas aí que pode vender e comprar, trocar troco de coisa que ele precisa. E outra coisa, precisa de alguém cuidar dele, lavar a roupa dele, ver a situação que ele está, não tem condições. Limpar essa casa. Aí, combinamos. Das irmãs que iam trazer a despesa dele, trazer para minha casa. E eu controlava a comida dele. Aí eu limpei a casa dele, lavei a casa dele, lavei os móveis, limpei os guarda-roupas, geladeira, as mesas que ele tinha lá, limpei tudo. E peguei a roupa dele. O problema é que eu não achei uma mulher que pegasse a roupa dele para lavar. Nem a minha. Não quis pegar. As mulheres não tinham estômago para lavar a roupa dele. Eu mesmo peguei a roupa dele, levei para o tanque, lavei. Deixei limpinha a roupa dele. As coisas de cama, limpei tudo. Lavei a casa dele e passei a controlar a comida dele. E esta irmã que cedeu, pôs ele para morar lá na casa dela, ele ficou de mal com ela, que não podia nem ver falar no nome dela. Mas aí eu combinei com ela, falei, eu vou passar a roupa dele para a senhora lavar, e a senhora lava e me devolve, não precisa ficar sabendo que é a senhora que está lavando, porque eu não tenho ninguém que quer lavar. Pegou a roupa dele para lavar. Eu lavei a primeira vez, agora a senhora vai lavar a roupa dele e passar, eu pago para a senhora. E vou ligar a luz dele, a água dele, do jeito que estava, e a senhora me dê a conta de água e luz que eu pago. Aí eu pago a sua conta, já incluindo a dele, para evitar esse problema que ele precisa de ter a água e a luz.
E o esgoto dele também precisa arrumar. Então arrumei tudo, né? Ele era descontrolado, ele abria a torneira, às vezes não tinha água na rua, ele abria a torneira e não fechava. E saía quando chegava, a casa estava toda molhada. Aí eu pus uma caixa de água para ele, controlei também, e fui cuidando dele. Mas um dia ele encontrou a irmã, que ainda vive até hoje, e ele chamou ela: irmã, cadê minha compra? Eu disse: irmão, estou trazendo sua compra. Não, você está trazendo compra para o Lafayette, não é para mim, não. Aí a irmã cismou com aquilo, né? E não trouxe a compra. Aí eu procurei ela, falei: cadê a compra do Julinho? Ela disse: irmão, o Julinho veio me desafiar, que disse que da minha compra. E eu falei que eu estava trazendo a compra dele, disse: não, estou trazendo compra para o Lafayette, não é para mim, não. Aí eu conversei com meu marido, ele achou por bem eu entregar a compra direto para ele. Aí eu fui lá, conversei com ele. Falei: então, Julinho, você estava jogado aí, desmantelado aí, desamparado. Deus preparou alguém para cuidar de você e você estraga tudo. Não combina com ninguém. Eu procurava alguém para me fazer algum trabalho na casa dele. E sempre os irmãos era muito ligado comigo. Hoje eu já estou velho, não estou mais acompanhando esses assuntos, mas naquele tempo sempre eu tinha essas missões. E quando eu precisava de alguém para me ajudar, os irmãos sempre eram unidos comigo. Quando eu precisava de 10, 12, 15, 20 irmãos para uma missão, eles sempre estavam comigo. Mas com o Julinho não tinha jeito. Irmão, eu preciso fazer um serviço aí, estou precisando de um irmão ou dois para me ajudar. Ah, pode falar, marca o dia aí que nós vai lá. Onde é que é? É do irmão Julinho. Ah, não, aquele irmão não. Qualquer lugar não pode me chamar, mas aquele irmão lá não dá. Por quê, irmão? Não dá. Não tem jeito de se entender com ele. Tá bom. Mas ele... Aí eu fui lá, conversei com ele, né? Quando a irmã tirou a compra de mim para poder passar para ele, que eu pegava a porção da semana, que dava para ele sustentar a semana, e o que sobrava eu trocava, né? Avaliava o preço de mercado e eu, no lugar do que sobrava, eu comprava outras coisas, né? E assim ele passou a comer um pedacinho de carne na comida dele, uma verdura, o leite e o café, o açúcar, é o que mais ele precisava. Aí comecei com o Zé Molei, falei: essas coisas que você cede para ele aí, se tem alguma remuneração? Ele disse: não, ninguém dá nada para mim, não é que ele pede, diz que não está passando necessidade e pede, eu levo para ele. Falei: então agora você não leva mais não. Quando ele pedir para você, agora você manda ele falar comigo, tá? Agora quem está acompanhando ele sou eu. Mas aí a irmã voltou a levar a comida, a despesa para ele novamente. Aí eu chamei ele, falei: então, agora quando você estiver abandonado lá, você não fala que Deus não te acorde, viu? Aí ele rosnou que nem gato. Mas dali uns 3 dias eu passei, ele estava todo inchado, tremendo e todo cheio de ferida. Eu dei uma olhada nele, como ele estava de mal comigo, dei uma olhada nele, larguei ele para lá e subi. Mas ele sumiu e eu não vi ele mais. Passado uns 5 dias, eu falei: espera aí, o homem sumiu daqui, eu vou na casa dele. Eu cheguei lá, a casa dele estava fechada. Eu perguntei à irmã, que morava lá, que cedeu o lugar para fazer o cômodo para ele. Ela disse: o irmão Miguel, o diácono, veio aí e internou ele. Eu falei: tá bom. Aí à noite eu fui congregar, aí encontrei a diaconisa, nossa irmã Marta, que ainda vive até hoje. Ela falou para mim: irmão, foi bom eu ir na casa do irmão, mas foi bom eu ver o irmão aqui, o irmão Miguel tá querendo te ver. Diz que é pro irmão ligar para ele. Eu falei: tá bom, amanhã eu vou procurar ele. Aí no dia eu fui procurar o Miguel. Aí o Miguel, cheguei na casa dele, você queria falar comigo? Ele disse: eu internei o Julinho e ele tá de alta, vamos lá buscar ele. Eu falei: vamos. Aí nós fomos buscar ele no hospital.
Chegou lá, estava bem tratado, limpinho. Aí levamos roupa, vestimos nele, pusemos ele no carro e trouxemos. Aí chegou a casa dele, estava bagunçado outra vez. Aí ele falou para mim, disse, olha, nós vamos trocar, vamos lavar essa casa e vamos tirar essas coisas velhas que tem, tudo fora, vamos pôr tudo novo. Aí tiramos tudo, geladeira, fogão, a cama, trocamos tudo, pusemos tudo novo. Ele disse, agora eu vou novamente mandar a compra lá para tua casa, você vai continuar cuidando dele, que nem você cuidava. Falei, não, mas a irmã achou por bem, disse, não. Eu vou falar para ela mandar levar a compra para você, continuar, e qualquer coisa que vier lá do Brás, qualquer encrenque que tiver, deixa comigo que eu resolvo. Falei, então tá bom. Aí continuei cuidando do Julinho, sabe? Mas o Julinho falava muito, gente, ele falava muito. Aí um dia eu falei para ele, ô Julinho, você tem uma língua tão grande que quando você morrer, com essa língua grande, ela não vai caber na sua boca. Você vai ser enterrado com uma língua desse tamanho, dessa... E eu medi, gente. Eu medi uma média uns 40 centímetros e uns 15 centímetros de diâmetro. Mas eu falei aquilo por falar, né? Falei, você vai ser enterrado com uma língua desse tamanho e dessa grossura fora da boca, porque ela não vai caber na tua boca. Sua língua é grande demais. Você fala muito, Julinho. Para de falar dos outros. Ele rosnou que nem gato, ficou por aquilo mesmo, né? Mas aconteceu que um dia eu fui levar a compra do Julinho e ele não estava em casa. Aí eu falei para a irmã, irmã, você sabe dizer se o Julinho está por aí por perto? Porque ele não conversava com ela, mas ela mais ou menos marcava a hora que ele saía. Já disse, mas ele saiu ontem, não voltou não. Falei, é que eu trouxe a compra dele, mas já que ele não está aí, eu vou de volta amanhã. Amanhã eu trago. Se eu chegar, ainda tem comida para hoje, que geralmente eu trago a compra para ele, mas eu ainda trago ainda com folga. Ele ainda tem comida aí para uns 3 dias. E eu vim embora. Trouxe a compra para casa. E segundo a irmã passou para mim, ele chegou, era umas 8 horas da noite. Que chegou tossindo e gemendo, tossindo e gemendo. Aí ele calou. Ela fez um café e falou pro filho dela, só filho, o Julinho não gosta de mim, mas coitado, ele chegou aí tossindo, gemendo, leva um café para ele e vê como é que ele tá. Aí o menino trouxe o café, quando chegou lá, a porta estava encostada, ele empurrou a porta, entrou, o Julinho estava deitado. E quieto. Aí o menino voltou, disse, mãe, ele tá quieto, tá num jeito assim de quem tá morto. Será que ele não tá morto? Tá quietinho, quieto, que não mexe, não tá respirando. Aí a irmã pegou lá umas pessoas e foi lá no cômodo dele. Quando chegou lá, ele estava morto. Aí ela disse, é aquele irmão que cuida dele. Eu vou lá avisar para ele. Era meia-noite quando encostou um carro na minha casa, era ela. Mas algumas pessoas, olha, eu vim avisar para o irmão que o Julinho morreu. Ela contou a história quando ele chegou tossindo e gemendo. Então, como é o irmão que acompanha ele, eu achei por bem te avisar. Falei, tá bom, eu vou ainda dar andamento nisso hoje ainda. Aí ela saiu. Aí eu liguei para a polícia, aí veio uma viatura da polícia militar, aí falou para mim, disse, olha, esse caso aí não é caso para a polícia militar, é caso para a polícia civil. Amanhã você vai na delegacia, que o delegado manda pegar ele aí. Falei, tá bom. Aí fechei a casa, deixei ele lá, no outro dia eu fui na delegacia e fiz a ocorrência da morte dele. Mas ele morreu, na medida que ele caiu, que eu cheguei lá, olhei, ele estava deitado com a cabeça virada, a boca meio aberta e a ponta da língua dele pulava assim, a boca aberta e a ponta da língua assim, mais ou menos assim, em cima dos dentes. E ele morreu entre
Acredito que ele morreu de entre 9 e 10 horas da noite. O IML veio pegar ele 3 horas da tarde do outro dia. Aí eu conversei com os tiros, era época de carnaval, e nessa época é muito difícil tirar gente no IML. Tem pessoa que demora até 8 dias para tirar um corpo. Aí eu falei para eles, falei, gente, até época de carnaval, é muito difícil tirar corpo do IML. Não tem jeito de vocês passar esse homem na frente para mim, eu pego ele ainda hoje. Era 3 horas da tarde, eu disse, que hora você chega lá? Eu falei, uns 20 minutos, mais ou menos, para você chegar lá, eu devo estar chegando lá. Ali no Hospital das Clínicas. Mas acontece que eu fui procurar o Miguel, e o Miguel me atrasou. Por mim eu chegava rápido, mas como eu precisava levar ele comigo, ele me atrasou, ele demorou 1 hora mais ou menos. Quando nós chegamos lá, os tiros já tinham saído. Mas eles passaram o corpo na frente. Aí quando foi 10 horas da noite, que eles vieram me liberar o Julinho. Aí eu falei para eles, falei, esse homem não tem família. Não tem para onde eu levar ele. Lá na minha casa não tem jeito de eu velar ele. Guarda ele aí para mim, que eu vou levar direto para o cemitério. Guarda ele aí para mim, amanhã eu pego ele. Tá bom, então amanhã você vem aqui 10 horas, nós te libera aí. Eu falei, tá bom. E por motivo deles passar o Julinho na frente, eles não puseram ele na geladeira. Ou não foi liberado a geladeira, ele dormiu fora da geladeira. E naquilo ele inchou, sabe? Ele foi inchando, inchando, inchando. A roupa que eu levei para ele não coube no corpo dele. Tivemos que enrolar ele num lençol e enterrar ele nu. E o caixão não coube ele, eu tive que mandar trocar o caixão, pegar um caixão maior para pôr ele dentro. E um mau cheiro, que era muito difícil suportar o cheiro forte que ele exalava. Mas o que se segue, gente, é que na maneira que ele foi inchando, a língua dele foi engrossando, espichando e saiu da boca. Do jeitinho que eu medi. O tamanho que eu medi, uns 40 centímetros e uns 15 centímetros de diâmetro, a língua dele engrossou e espichou, que quase que deu no umbigo. Não coube na boca. A boca dele saiu aquela língua comprida, do jeitinho que eu medi, que eu marquei. Você vai ser enterrado com uma língua desse tamanho e dessa grossura fora da boca. Gente, aí que a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. Não é por qualquer maneira que a gente vai discutindo com a família, amaldiçoando a mulher, o filho, o vizinho. Não, precisa tomar muito cuidado. Porque geralmente o que a gente fala pode acontecer. E eu assustei com aquilo ali. Quando eu vi ele com aquela língua, do jeitinho que eu falei, aquela língua fora da boca, uns 40 centímetros de língua, e grossa, que não cabia na boca dele. Aí pus ele no carro e nós levei para a Vila Formosa, e enterrei ele daquela maneira, com 40 centímetros de língua e 15 centímetros de diâmetro fora da boca. E essa é a história do Julinho. Eu tinha dó dele porque chegou numa situação que parece que a mente dele não funcionava bem. Não tinha jeito que a gente controlasse ele, que estava bom para ele. Falava do povo, falava de todo mundo, maltratava os irmãos. Quando precisava de cuidar dele, a gente convidava. Não, aquele irmão lá não. E foi a vida dele, né? Então eu estou contando a história do Julinho. É que esse tempo atrás eu sorteei um vídeo e eu esqueci de apagar ele. E ele diz essa história, você vai morrer, ser enterrado com uma língua desse tamanho, dessa grossura fora da boca, e está prometendo o próximo vídeo que vem aí. Esta é a história do Julinho, gente.
não é uma história muito bonita, porque a gente não tem prazer de ver uma pessoa na situação que eu vi o Julinho. Mas ele já era separado da esposa, segundo, eu não conhecia a família, mas segundo eu vi falar, ele não teve condições de viver junto com a mulher. O ministério considerou a situação deles e eles se separaram com comunhão na igreja. Porque geralmente, quando se separa, alguém fica sem liberdade, mas eles não. O caso deles não foi causa de tirar a liberdade de nenhum dos dois. O caso deles foi que tem situação que não dá para ficar junto, né? E esse foi o problema dele. E quando ele ficou doente, ficou difícil, né? Porque a pessoa doente, não tem um filho, não tem uma esposa, não tem uma pessoa da família que possa acompanhar. O ministério faz a parte deles. Mas a família, quando tem a família, também a família faz a parte deles, né? Mas essa é a história do Julinho, gente. Deus que abençoe a você que me escutou. E eu aconselho as pessoas a tomar cuidado com o que fala. Eu geralmente, é uma coisa que escapa, a gente não tem intenção de falar, mas a palavra escapa. Não é a primeira vez que escapa. Não é o primeiro exemplo que eu vejo, já. Eu tenho medo quando escapa. Que a palavra escapa, a gente fala sem perceber. E foi o caso meu com ele. Eu não esperava falar aquilo, mas ele provocava as palavras. Onde chegou o ponto de eu falar para ele: você tem uma língua muito grande, Julinho, para de falar dos outros. Sua língua é tão grande que ela não vai caber na tua boca. Você vai morrer com uma língua desse tamanho, dessa grossura, fora da boca. Para de falar dos outros. Mas era o jeito dele, né? Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo.